E nós vamos compartilhar neste momento um estudo específico sobre cegueira espiritual. Gostaria de compartilhar com você esse tema, porque a cegueira espiritual é algo que tem atingido muitas pessoas dentro das igrejas e fora também. E existe uma grande importância de nós falarmos desse assunto. Pode não ser que eu complete todo o estudo neste primeiro vídeo. Se caso não completar, vai haver o segundo vídeo onde nós vamos completar o estudo sobre cegueira espiritual. Mas compartilhe, divulgue, se inscreva, você que ainda não se inscreveu, venha aprender a palavra de Deus, venha se edificar na fé com a palavra de Deus. Esse é meu compromisso. Deus me abençoe esse canal para poder ser um canal de bênção para você que está aí nos assistindo. Então, abra a sua Bíblia, pega ela aí rapidinho na sua estante, onde você estiver. Vai agora, até mesmo o aplicativo do celular. Abre comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o versículo 35, que é a base daquilo que nós vamos comentar neste estudo sobre cegueira espiritual. Lucas 18, capítulo 35, versículo 35, perdão, que diz assim, ó. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que significava isto. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Interessante isso. E ele disse, né? A palavra de Deus revela aqui que ele diz. E ele gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando ordenou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, o que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu possa receber vista. E Jesus lhe disse, receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão. E foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela fala a respeito do cego Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Era um homem referente, conhecido na região de Jericó, mas que na qual tinha nascido seu filho deficiente visual. E a história diz que todo aquele que era deficiente naqueles tempos em Israel, eles tinham o direito de usar uma capa, e essa capa era uma liberação do governo para que pudessem pedir esmola. Então, quem olhasse para uma pessoa que estivesse usando certa capa, como a capa desse cego, filho de Timeu ou do Bartimeu, certamente sabia que ele era deficiente, que ele tinha uma doença e que ele dependia de esmolas para sobreviver. E aqui nós encontramos o Bartimeu, ou o filho de Timeu, este cego, que estava verdadeiramente nessa situação, mendigando, pedindo esmolas à entrada da cidade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus passou por ali de Jericó. E quando passou juntamente com Jesus, como sempre nos textos que nós acompanhamos e vamos acompanhar nos decorreres de outros vídeos que eu vou estar lançando, você vai perceber que Jesus ele era rodeado de sempre uma grande multidão. Sempre uma multidão estava em volta de Jesus por causa dos milagres, por causa das palavras, por causa das revelações, de tudo que Jesus fazia, que era bom e maravilhoso a respeito do reino de Deus. E com isso nós vemos que a multidão, certo, estava acompanhando Jesus e de repente esse cego ouviu a multidão, uma festa que entrou dentro da cidade, porque todos estavam glorificando a Deus, e ele começou a perguntar certamente para alguém que estava próximo. Que barulho é esse? E disseram que Jesus de Nazaré estava passando. De certo também é que ele já tinha ouvido dizer de Jesus, porque quando citaram Jesus de Nazaré, ele não se auto-impediu de clamar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, como você conhece
bem desse texto que fala que ele repetidamente reclamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, quando isso se aconteceu, alguém tentou impedir, mas a sua insistência foi tanta que Jesus ouviu, e por clamar: Jesus, filho de Davi, e aí Jesus mandou chamar, como diz o texto, e levaram ele, encaminharam ele até a pessoa de Jesus no meio daquela multidão. Jesus perguntou o que ele queria, ele disse: eu quero ter vista. E imediatamente Jesus liberou a palavra de milagre e ele foi e teve vista. Recuperou, praticamente teve a visão restaurada. Então, com isto é a chave daquilo que nós vamos comentar nesse estudo sobre cegueira espiritual. Porque aquele homem, ele tinha visão carnal debilitada, ele não enxergava, mas depois do encontro com Jesus ele tornou a ver, mas ele nos dá um exemplo que ele tinha a visão espiritual, que era a visão da fé. Ele creu que se ele chegasse perto de Jesus e conseguisse falar com Jesus, Jesus restauraria a visão carnal. Quer dizer, ele teve a visão espiritual ampla de olhar e ver acontecer a resposta para a sua vida. Então a importância de nós termos a visão espiritual na nossa vida, ela é algo que vai nos levar muito mais além. Vai nos levar ao ponto de alcançar aquilo que materialmente não estamos alcançando agora no momento presente. Então eu quero compartilhar com vocês que é importante nós sabermos, primeiro, o que significa a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, até escrevi algumas coisas aqui, porque é um estudo mediante básico, objetivo, que vai te abrir um pouco a mente. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no seu comentário, que eu vou estar respondendo no decorrer dos vídeos, qualquer outro tipo de dúvida que você tiver. A cegueira espiritual, precisamos entender o que significa a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é aquele que não aceita a realidade em sua volta. Olha que interessante. Deus está operando maravilhas em sua volta, mas ele não enxerga nada. Ele não está enxergando praticamente nada das maravilhas de Deus que está acontecendo em sua volta. Isso é um cego espiritual. E ainda tem coragem de sair do culto ou do local onde ele está em reunião espiritual, dizendo assim que não viu nada diferente. Você já conhece aquela pessoa que está no culto, participou do culto, aquele culto foi uma bênção, foi uma maravilha, seja ele dentro do templo, seja ele um culto no lar, seja ele no monte, aonde quer que esteja, e de repente naquele culto ali Deus opera maravilha, Deus fala, Deus movimenta os vasos, Deus usa com uma palavra poderosa. Mas você já conhece aquela pessoa que depois, quando você vai conversar com ela, ou você ouve perto de alguém ela comentando e dizendo assim: olha, eu não gostei do culto, aquele culto não foi legal, aquele culto está faltando alguma coisa? Você já ouviu isso de uma pessoa? Com certeza você já viu. Aquela pessoa sai dizendo que não sentiu nada, que não viu nada, quer dizer, e para outros foi maravilhas. Para outros foi um culto tremendo, marcante, que Deus falou e marcou o coração, recebeu promessa, profecia, revelação, palavra. Bom, pessoas foram renovadas. É assim que nós estamos vivendo. Esse é um cego espiritual. Se você conheceu uma pessoa assim, ou já viu uma pessoa assim, você está vendo e lembrando e reconhecendo que essa pessoa é um cego espiritual. Está com cegueira espiritual. Precisa abrir a visão espiritual. Então, nesse estudo, eu quero compartilhar algumas passagens com vocês, alguns comentários. O que a cegueira espiritual ela faz na vida de uma pessoa? O que a cegueira espiritual ela traz, meio a uns exemplos bíblicos, e o perigo que ela causa, a cegueira espiritual. Veja só que interessante, é que dentro de alguns exemplos, eu vou comentar aqui por tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e assim, até mediante a consequência, foi o que eu falei no começo do vídeo. Se eu não terminar alguns tópicos aqui, eu vou completar no segundo vídeo, dando a continuação e o encerramento deste estudo sobre cegueira espiritual. Mas o primeiro tópico do que a cegueira espiritual ela faz na vida de um homem e de uma mulher é exatamente assim. Faz a pessoa não glorificar a Deus.
A cegueira espiritual, ela causa uma situação tão de impacto na vida da pessoa que faz a pessoa não glorificar Deus. Você já viu aquela pessoa que não dá glória a Deus? Já viu aquela pessoa que não glorifica a Deus? É um cego espiritual. A cegueira espiritual, ela faz isso. Veja um exemplo, você que está com a sua Bíblia em mãos, você pode abrir ela lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12 ao 19, que você vai ver que a cegueira espiritual, lá no versículo 12 até os 19, fala a respeito dos 10 leprosos. Esses 10 leprosos, segundo o que nos diz a palavra de Deus, diz que eles pararam de longe e eles vieram clamando a Jesus de longe, porque era normal naquela cultura judaica da época que o leproso ele tinha que se identificar. Sou leproso, sou leproso, sou leproso. Então, quando eles viram Jesus, conhecendo da fama de Jesus, eles praticamente clamaram de longe para chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus olhou para eles, então eles disseram, pode nos curar, nos limpar dessa lepra? E Jesus olhando e dizendo, sim, posso, quero te curar. E Jesus libera a cura, vai ser limpos. E imediatamente aqueles 10 leprosos viraram as costas e ao retornar para os seus lugares, que seria o leprosário da época, eles começaram a perceber que a lepra começou a sumir dos seus corpos. Eles começaram a ficar limpos da lepra. E quando eles ficaram limpos, um apenas, olhando para a limpeza tanto da sua carne como dos seus amigos, estavam curados, posso dizer como peles de criança, perfeitos agora. Ele reconheceu na sua vida o agradecimento, a falta de glorificar Deus, não só pelo milagre, mas que Deus estava mudando a sua história de vida. Ele estava voltando para a sociedade, ele estava voltando a ter uma vida normal, como qualquer ser humano da época tinha. Poderia voltar a trabalhar, poderia constituir uma família, poderia voltar para os braços dos seus pais, poderia ter uma restauração a partir daquele momento, estava acontecendo. Então ele reconhece que estava limpo, liberto daquela doença, daquela lepra, e ele volta imediatamente. E quando ele volta, a Bíblia destaca nesse voltar que ele era um samaritano. O que quer dizer? Primeiro, para tirar sua dúvida, os samaritanos e os judeus não conversavam. Eles não tinham diálogo, não tinham amizade. Mas aquele homem que era samaritano, abrindo assim esse parênteses, ele volta para agradecer sabendo que Jesus era judeu. Mas ele volta para agradecer. E quando ele volta para agradecer, ele volta a dobrar os seus joelhos e glorificar a Deus. Agradecer pela cura. Então, por ser samaritano, Jesus quebrou um protocolo muito grande, a divisão. Que ele poderia olhar assim, você é samaritano, eu não vou te curar, mas Jesus não olha para isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ele olhou e disse assim, ser limpo, quero que seja curado da lepra. Independente se é samaritano, que país que seja, que região seja, independente da tradição que tenha rixa, comigo não é assim. O que quer dizer? Com Jesus não é assim. Com Jesus não tem esse negócio de fazer acepção de pessoas, distanciar por causa de tradição, isso não. Jesus quebrou um protocolo muito grande, disse, eu vou curar e pronto, acabou, e curou. E aquele homem reconheceu, quer dizer, ele abriu a visão, ele olhou. Você vai ver que a Bíblia expressa que ele avistando, ele vendo que estava limpo da lepra, ele voltou para agradecer. E foi quando Jesus lançou a pergunta para todos que estavam à sua volta. Não foram 10 os que foram limpos? Aonde estão os 9? Só um voltou para agradecer a Deus, para reconhecer? Então preste bem atenção à importância disso, né? De um só voltou, quer dizer, um só, no meio de 10, um voltou e 9 não viram, não reconheceram que estava curado, que foi a mão de Deus, então um só abriu a visão. Então que neste momento você possa tomar parte dessa palavra e saber que Deus quer abrir a nossa visão para glorificar o nome dele por todos os benefícios que ele tem nos feito.
pelas bênçãos concedidas, pelo fôlego de vida, pelo café, pelo chá, pelo pão, pela bolacha, por você estar andando, por você abrir teus olhos, por você ter uma família, por você ter pessoas à sua volta, por você ter um ministério, a igreja, por ter o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, Deus te usar. Tudo isto é a mão de Deus agindo sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês que estão aí. Então que você possa ser mais agradecido a Deus pelas coisas pequenas e também pelas coisas grandes. Tanto no pequeno como no grande, seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Isso é uma visão espiritual que deve ser aberta no meio das igrejas. Tem muito crente, muita irmã murmurando pelas coisas, reclamando da vida, mas esquece que naquele momento, até aquele momento, Deus concedeu para ele a bênção da vida, o dom da vida, a graça de Deus cobrindo, porque, falar a verdade, nós não merecíamos nada, nem tá falando o nome da presença de Jesus, nós não merecemos porque nós somos envolvidos pelo pecado, mas através do sangue do primogênito Filho de Deus, é que nos deu a graça, o favor merecido, e por isso nós estamos aqui, assim como eu, anunciando, falando para vocês, compartilhando esse estudo sobre cegueira espiritual. Então vamos passar a dar glória a Deus, porque aquele que não dá glória a Deus é um cego espiritual. Segundo tópico que eu quero compartilhar nesse estudo é com vocês, é que a cegueira espiritual também ela faz a pessoa não enxergar os livramentos em sua volta e a sua proteção. Vou repetir para você. Ela faz as pessoas não enxergar o livramento que está em sua volta, né? E a sua proteção. A cegueira espiritual faz isso. Muitas vezes a pessoa não vê os livramentos que Deus está dando e acha que Deus está esquecendo dela, que Deus não vê, ouve as orações, que Deus não contempla ela, Deus não vê ela, que Deus olha todo mundo e ela não. Não vem dizer que não tem pessoa assim, até mesmo você que está aí me assistindo, você pode estar dizendo isso neste momento, mas eu estou guiado pelo Espírito de Deus para te dizer que não. Tem uma prova da Bíblia para você aqui. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos, abre aí comigo. Lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, que é muito interessante esse texto, e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis capítulo 6, versículo 17, diz assim, orou Eliseu, e disse, Senhor, roga-te que abra os olhos, para que ele veja o que o Senhor nos deu. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo em redor de Eliseu. O versículo está expressando a parte central do texto, onde ela fala a respeito daquela perseguição que houve do rei da Síria contra o rei de Israel, e que Eliseu havia recebido a revelação para que o rei de Israel não fosse por tal caminho, pela sua viagem, porque tinha uma armadilha armada da parte do rei da Síria. E por isso aconteceu 2 vezes, e Deus deu livramento para o rei de Israel 2 vezes. E por causa disso, procurou saber quem é que estava levando essa informação tão secreta. E disseram que Eliseu, um profeta, estava ali na região e fazia tudo o rei de Israel saber o que o rei pensava em armadilha contra o rei de Israel. Quer dizer, o rei da Síria pensava contra o rei de Israel. E aí, por causa disso, ele mandou um exército pela madrugada, quando ele ficou sabendo onde era a moradia desse profeta, que era Eliseu. E pela madrugada ele armou um exército e foi para tentar pegar Eliseu e tirar Eliseu dali, para que não recebesse mais as informações do rei de Israel através das revelações desse profeta. Mas pela madrugada, Eliseu, ele tinha um moço que era o seu auxiliar, que levantou, e quando ele levantou, ele viu um grande exército assírio que estava em volta da sua casa, da região, que era praticamente um sítio, para você entender melhor. E havia um grande exército acampado esperando clarear para poder pegar o profeta. Mas naquele momento, ele entrou para dentro assustado e disse a Eliseu, Eliseu, vem ver o que está acontecendo aí. E Eliseu, quando saiu para fora, Eliseu avistou aquele grande exército sírio, acampado pronto para lhe dar o bote. Mas o moço estava com medo. O moço estava com
Como eu estava dizendo, os exércitos dos assírios, quando eles rodearam, que o moço olhou aquele exército, então ele pegou e disse assim, Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? E Eliseu então ele pegou e disse assim, olha, eu vou orar ao Senhor. E ele orou, como nós lemos no versículo 17. E ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que o Senhor nos deu. Essa na tradução original da palavra diz assim, abre os olhos desse moço para que ele veja o que o Senhor nos deu. E quando o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quer dizer, ele viu que Eliseu estava protegido pelos anjos de Deus, pelo exército do Senhor. Que aquele momento agora não era mais um momento só carnal, a visão que o moço tinha. Mas o moço viu que tinha um lado espiritual, a visão aberta, porque até o momento, antes da oração de Eliseu, ele tinha a visão só carnal, quer dizer, ele era cego espiritual. Mas a partir do momento em que ele avistou, pela oração de Eliseu, Deus abriu a sua visão espiritual, olha a importância, ele viu que Eliseu estava guardado por Deus, ele estava protegido por Deus. Ele estava na mão de Deus, que Deus estava pelejando por ele. O livramento ele vinha de Deus. Então, quando nós olhamos à luz da Bíblia, no Espírito Santo, nós entendemos que ao olhar a nossa visão carnal, nós olhamos, nós dependemos da segurança, aquela segurança pessoal, que é os cuidados que nós temos quando vamos fazer alguma coisa. Mas a segurança pública, mas não tem polícia no bairro, não tem isso, não tem aquilo, às vezes tem que viajar, o vizinho vai olhar minha casa, qualquer coisa me liga. Bom, tem muita gente que coloca essa esperança nisso. Mas uma verdade é que quando nós pedimos a Deus para abrir a nossa visão espiritual, nós enxergamos primeiro. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o temem e os guarda, os livra de todo o mal. E a Bíblia diz que os anjos estão também nos guardando porque nós vamos herdar a salvação. Então a palavra de Deus mostra muito claro que nós somos guardados por Deus, no Espírito Santo e também na cooperação dos seus santos anjos que estão ao nosso redor sempre para nos livrar, nos temer, praticamente assim, nos livrar, nos guardar daquilo que nós tememos. Então, quando a cegueira espiritual está na vida de uma pessoa, como eu disse no segundo tópico para vocês, a cegueira espiritual faz a pessoa não enxergar isso. Por isso que tem muita gente que é incrédulo dentro da igreja. Ela não crê nos mistérios espirituais. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu cresci no meio evangélico. Deus me chamou desde pequeno. Eu tenho e tinha e tenho visões de Deus. Deus me dá umas revelações. Deus me dá umas visões, de repente, Deus me dá umas visões muito nítidas. E isso aqui é para quem crê mesmo, é para quem é do mistério. Sabe como é que é? Eu me lembro uma vez que eu estava dentro da igreja, o saudoso pastor João, e o pastor João, ele estava ministrando o culto, quando de repente eu entrei dentro do culto, sentei na cadeira, numa cadeira comprida de madeira, e fechando os olhos, de repente Deus me mostrou. Eu vi como um anjo desceu com um vaso de azeite na mão, e eu vi certinho quando ele mirou em mim assim, tacou o vaso com tudo, assim, aquele líquido que saiu de dentro, aquele líquido era como um azeite, assim, cor de ouro, e bateu no meu rosto, eu vi até quando bateu no rosto, fez aquele ruído da batida, fez né, da batida. E eu tomei um impacto, tomei um susto na hora assim, aí eu olhei pro pastor João no púlpito, o pastor João pegou, fez assim pra mim e disse assim, quero conversar com você que você teve uma visão. Quer dizer, Deus me deu uma visão espiritual. Ali naquela hora eu senti uma presença tão forte de Deus. Por quê? Porque Deus havia ordenado no Espírito Santo que o seu anjo ministrasse naquela visão na minha vida a renovação. O meu vaso foi cheio. Eu senti daquelas muitas diferenças, coisas assim, outras visões que no decorrer de outros vídeos eu vou testemunhando e contando para vocês do que Deus me passa e do que Deus tem passado. Por isso que o pessoal me chama de profeta batista por causa disso. Aí, meus irmãos, ele falou comigo depois do culto, conversou comigo, ele falou comigo o que estava verdadeiramente ali
qual é o mistério, eu contei para ele. E ele disse assim, olha, para essa maior certeza de que Deus está aqui no nosso meio, que Deus está operando no culto, nós pode não estar vendo com olhos carnais, mas espirituais, tem anjos movimentando, tem a presença de Deus. Eu estou dizendo aqui não para que você possa ficar crendo, não, mas eles são parte do que está escrito na palavra de Deus. Eles estão no nosso meio, sim. Estão no nosso meio. Nós devemos adorar Jesus no Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que nos eleva a glorificar a Jesus Cristo. Eles são cooperadores, eles são ministros cooperadores a nosso favor, para que possamos nos ajudar a herdar a salvação também, não cair nos laços. Tem muita coisa que não acontece, porque Deus tem nos livrado. Então, queridos, a cegueira espiritual, ele faz que a visão, a pessoa não enxerga os livramentos de Deus, mas que possamos passar a enxergar neste momento muita coisa que Deus faz, porque esse é um motivo que nos traz a glorificar a presença de Deus. Eu vou para o terceiro tópico. O terceiro tópico, ele fala também a respeito o que a cegueira espiritual faz. Acompanhe você aí comigo, olha só. A pessoa trocar a comunhão com Deus ou com o Senhor Jesus por pequenos momentos de prazeres. Olha que interessante. A cegueira espiritual faz a gente trocar, muitas pessoas trocar, a gente não, tá repreendido, né? Mas muitas pessoas trocar a comunhão com o Senhor Jesus por pequenos momentos de prazeres. Isso aqui eu estou falando para você que está me ouvindo, para você que é profeta, para você que prega, para você que é pastor, para você que é irmão, irmã, cooperante, membro de uma igreja, para você que me ouve, para você até mesmo que esteja afastado, afastada. Isso daqui é um alerta. Ah, mas por que eu estou afastado? Só afastou porque você teve um deslize, sim. Mas a misericórdia, Jesus ainda não veio, tem oportunidade, você pode voltar para a presença e vigiar, pedir para Deus abrir a tua cegueira espiritual para que você não caia novamente nesse deslize. Trocar os momentos de comunhão com Jesus por pequenos momentos de prazeres passageiros. A cegueira espiritual faz isso. E quando a pessoa está cega espiritual, ela faz isso com prazer. Quer um exemplo, claro? Você que está com a Bíblia aí na mão, olha o que diz no terceiro tópico, referência desse assunto. Lucas capítulo 22, abrindo a palavra de Deus, Lucas capítulo 22, veja só a importância. Versículo 3 em diante, lá no capítulo 22, deixa eu abrir aqui com vocês, no versículo 3 ao 6, diz a respeito do versículo 3 ao 6, Lucas 22, então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais dos sacerdotes e capitões como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu, quem que prometeu? Isso é Judas, Judas o Iscariote. E ele prometeu e buscava oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. A minha Bíblia, ela pode ter um pouquinho da tradução diferente da sua, porque eu uso a Bíblia King James, né? Sempre você está usando uma Bíblia aqui, tem um arsenal aqui, sempre tem uns mistérios aqui. Eu uso a Bíblia King James, que ela tem a versão inglesa atualizada, e ela fala um pouco mais direto no assunto, mas a qualidade do texto é o mesmo. Fala de Judas Iscariote, veja só que era Judas o Iscariote, era uma pessoa que andava ao lado de Jesus. Era uma pessoa que andava no barco com Jesus, era uma pessoa que viu Jesus multiplicar pães, era uma pessoa que viu Jesus operar milagres, maravilhas, ressuscitar morto. Judas Iscariote não era qualquer um, Judas Iscariote era um dos 12 apóstolos, era um dos 12 discípulos, né? É interessante isso, era uma pessoa que conhecia bem os passos de Jesus, era uma pessoa que conhecia muito bem o que Jesus fazia e os discípulos que eram seus companheiros em sua volta. Mas o seu coração estava tão perverso, tão envolvido pelo maligno, ele estava tão cego espiritual, que ofereceram, em outro texto, 30 moedas de prata para que ele pudesse achar uma oportunidade para entregar Jesus na mão do principal dos sacerdotes e toda aquela sua comitiva, para poder, longe da multidão, para que a multidão não vesse de dia, mas assim no lugar isolado e em particular, que seria pela noite, pela madrugada,
pudesse pegar Jesus escondido e ali fazer todo o julgamento e levar Jesus, que é o que vocês conhecem até. E aí dentro deste momento que nós conhecemos, né, a gente sabe que mediante a esse texto que Jesus foi crucificado e mediante a isso aconteceu a traição. Eu vou dar uma pausa aqui e vou entrar no outro vídeo com vocês completando este estudo.